Olá e bem-vindos ao posto emissor número 135. Hoje é dia 9 de fevereiro. Nos nossos estúdios de Paço de Arcos recebemos um convidado há muito aguardado. Nascido em Lisboa no mesmo ano que o jornal Blitz, diz que fez um sprint até aos 30 anos, lançando nesse período cerca de uma dúzia de discos. Nos últimos tempos continuou sempre a criar canções com um ritmo mais meigo, mas sempre numa lógica de total independência. B. Fachada, bem-vindo ao posto emissor. Muito obrigada. Obrigada por estares aqui hoje. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Como estás? Estou bem. Neste ano da graça de 2023. Sim, está tudo bem. Não me posso queixar. Tudo tranquilo? Sim. Vida familiar. Pai de família. Stay at home dad. Sim, completamente. Vamos falar então um pouco sobre o que tens andado a fazer além de criar os teus pequenotes. Estava outro dia a ler que deste uns concertos em Cascais, vais também tocar no Porto, em Coimbra e em Lisboa, agora a partir do final de fevereiro. Nestes concertos, são concertos para apresentar canções novas? Ainda andas a passear os rapazes e raposas? Sim, eu, na verdade é um ainda acaba por ser o nosso Covid longo, não é? Do ponto de vista profissional. Nós, a certa altura, apercebi-me que havia muitos sítios onde eu, na prática, ainda não tinha tocado o disco, não de uma maneira que conte, não é? Por exemplo, no Porto, eu só toquei o disco num concerto da Câmara em Campanhã, numa altura de Covid, um concerto à tarde onde só estavam 50 pessoas. Ou seja, na prática eu não fui tocar o disco ao Porto. Passaram-se 2 anos e eu não fui tocar o disco ao Porto. Tem que se arranjar a maneira e tivemos que tratar disso. Em Coimbra também tinha sido só um concerto à tarde, num jardim, com as pessoas. Foi numa altura em que as pessoas estavam divididas sempre por grupos de 6 ou de 8 ou o que era. Havia uns retângulos no chão e as pessoas tinham que ficar cada grupo no seu retângulo, não sei o quê. Essa distopia em que vivemos. Portanto, houve pronto, eu felizmente continuei a trabalhar nessa altura e continuei a ter trabalho, como não precisei de recorrer a subsídios também durante essa altura do meu trabalho, mas depois, na verdade, no contacto com o público e no tocar o disco, senti que o disco ainda não tinha sido tocado para as pessoas, e isso depois é uma coisa que se sente na maneira como o disco é ouvido nas plataformas. Hoje em dia temos acesso aos números todos e eu como sou independente, tenho que ter uma visão consciente do todo e pronto, e é muito curioso reparar o que é que os concertos fazem ao disco e de que maneira é que, por exemplo, as canções que resultam melhor ao vivo vão crescendo no Spotify com o passar dos concertos, e portanto eu consigo perceber que efeito é que os concertos têm na relação das pessoas com as canções e como é que as canções vão durar o seu tempo. É o meu património, é naquilo que eu penso. Também não tenho mais ninguém em minha casa a pensar nisso comigo. Não tenho assistentes, portanto é isso. Vou ocupando o meu tempo a analisar o meu trabalho. E quais são as canções deste disco que se têm destacado então ao vivo e depois nas plataformas? Há uma canção específica do disco
Pronto, a questão é que as pessoas, a minha visão do disco pronto, eu tenho uma relação emocional, não é? Com as canções e com a gravação do disco e com o resultado, e depois tenho que ter uma análise mais fria do que é que está a resultar melhor e do que é que não resulta e porque é que não resulta como eu imaginava, não é? E uma das canções que eu achei quando cheguei ao fim do disco que não estava a resultar como eu imaginava era A Mínima Atenção, e é uma canção que ao vivo, apesar de ficar sem nada, só com a viola, eu já consigo se calhar cantá-la de uma maneira que resulta, porque no fundo a maneira como o resultado da voz é que é o mais importante nas canções, e depois isso é que explica que num disco uma canção como o Tradmos, que é uma canção muito pessoal, que não tem nada de especial, resulta muito bem, e uma canção que eu acho que tem mais trabalho e que está mais trabalhada, como por exemplo A Natureza Radical, se calhar não tem um take de voz na prática. Quando eu vou ouvir o take de voz, penso, se calhar isto, hoje em dia canto esta música de uma maneira muito diferente, e isto de facto, as minhas fragilidades como intérprete têm mais influência no resultado final do disco do que algum do esforço que vem de trás de escrever as canções com muito cuidado, de escolher as palavras muito devagar e pronto, aquelas coisas que dão de facto muito, muito, muito trabalho até estarem prontas. No fundo também vais aprendendo as coisas sobre as canções sempre, ao vivo. Sempre, não é? Sempre. E sim, e vou sempre vendo o que é que pode ficar melhor a seguir. Isso é o fio condutor para mim desde o princípio. Sempre tenho que estar sempre com uma atitude muito crítica para ter coisas para fazer a seguir e para ver sempre mais ou menos de uma maneira clara o que é que tenho que fazer a seguir. É interessante o que disse sobre a voz. Eu li numa entrevista, agora não me lembro a que publicação, mas em que tu dizias que o que se destaca sempre numa canção com voz, é sempre a voz humana, porque nós estamos programados para priorizar isso, não é? Sim. É uma coisa em que pensas muito. Sim, e carrega, e cada vez penso mais e cada vez tenho mais atenção, e cada vez escrevo de uma maneira que me satisfaz mais nesse sentido, no sentido da voz ter uma presença que é incontornável, que não se consegue de facto ouvir outra coisa e prestar atenção a outra coisa, porque esse é que é o meu trabalho no sítio onde as canções existem realmente, que é nos concertos, né? E nos concertos a única coisa que existe é a voz a cantar as canções, que eu não sou um músico técnico em nada da parte, embora pronto, nunca me senti tão músico como agora, e nunca toquei tantos instrumentos diferentes e etc, mas na prática tenho sempre muitas limitações técnicas na viola, na voz, no coisa. O trabalho está todo na intenção e na escrita e na existência das canções coletiva, não é? Acho que é, pelo menos eu sinto que é para isso que as pessoas lá vão, não Não é para dizer que belo solo de guitarra. Sim, não é para dizer que belo solo de guitarra. Que instrumentos é que tocas hoje em dia? Eu agora estou numa fase de percussão e estou a tentar aprender a tocar alguns instrumentos de percussão, porque também ajuda a ouvir a música de outra maneira e a prestar atenção a outro tipo de nuances e de subtilezas do som. E eu sou um gajo do contra. Eu no momento em que está toda a gente na eletrónica, eu vou ter que estar no extremo oposto, senão não me vou sentir confortável. Vou ter que estar a mostrar que dá para fazer de outra maneira. Vou ter que dizer, não, eu adoro isso, mas tenho a certeza que dá para fazer que
dá para fazer sem isso, tenho a certeza. Sempre foste assim. Sempre fui assim, sempre fui do contra. Assim. É feitio. É mesmo feitio. Eu estava a ler também numa entrevista que tu dizias que tentas ir lançando discos diferentes, ou um eletrónico, se calhar vem outro, segue-se um mais acústico e por aí fora. Já tens estado a trabalhar em canções novas agora? Sim, lá está, a parte musical vem cada vez com mais facilidade e cada vez encontro mais hipóteses e mais soluções, mas a escrita continua sempre a demorar, ou melhor, continua sempre a levar a mesma carga de trabalho que sempre que levava no início, embora eu no início tinha também muitas coisas que ainda não sabia fazer, a escrever, que agora já fui aprendendo, mas a escrita demora sempre mesmo muito tempo e pronto, isso quando se tem 20 anos consegue-se encadear muito mais horas de trabalho por semana do que quando se tem 43 filhos, pronto, é isso, portanto demora muito mais tempo a escrever. Neste disco as canções, provavelmente as mais antigas, a música é a Namorada e a Mudar de Método, que existem desde que o outro disco tinha saído, desde 2014. Só que a letra demorou quase 6 anos até... Não é tipo, não sou o Cohen, não é? Não vou todos os dias de manhã escrever 2 palavras, não é isso, mas as músicas vão ficando penduradas. Há uma altura em que parece que se está a descobrir qualquer coisa, mas depois não se descobre logo nessa semana, depois noutra semana a seguir já não dá para continuar, depois passa mais coisas, depois não sei o quê, depois acrescenta-se mais umas músicas, depois há umas que se esquecem, depois há umas que se perseguem muito mas não vão dar a lado nenhum. Pronto, é isso. O trabalho, a rotina do trabalho não tem nenhum tipo de magia. É mais suor do que magia, não é? Sim, a magia é depois o que se consegue quando se começa a ver o resultado final a aparecer, e quando já não se tem, já se perdeu de vista ao início, não é? Burilas muito as letras, não é? Sim. Sim, porque há sempre... Porque as letras também é uma espécie de um puzzle, tem que haver sempre... se há uma parte que ainda tem um problema, de certeza que há uma solução melhor, e a solução está lá e tem que se encontrar a solução, e a letra não dá para escrever, não dá para pegar numa ponta e levar para a outra ponta. Isso é completamente impossível. Tem que se ir dando uns toques aqui, uns toques ali, e depois descobre-se um sítio muito bom para aquilo ir parar, e depois tenta-se perceber como é que aquilo vai parar àquele sítio, depois tenta-se melhorar as imagens, depois há uma parte em que não sei o que é para dizer, mas sei como é que é para soar. Pronto, de repente descobre-se que dá para fazer ali um contraditório ao que acabei de dizer. De repente tinha uma parte da música que não tinha nada, mas se calhar dá para fazer aqui o contraditório. Pronto, são coisas que são muito lentas. Na mínima atenção, eu deixei sempre um buraco para ter um monólogo, que na minha cabeça o monólogo é que ia ilustrar a cor do erotismo da canção, e depois quando percebi que o monólogo não precisava de ter nada a não ser uma lista de partes do corpo, que eu achei a melhor ideia de sempre, claro, escolher fazer a lista foi um processo muito lento, e que da primeira versão para a segunda eu tenho no caderno, da página esquerda para a direita, as palavras estão todas cortadas, foi 100% alterado, e depois a segunda versão ainda tem alterações, e depois daí ainda vai
quer dizer, não é uma coisa. Eu achei a melhor ideia de sempre, mas não sabia se ia conseguir, como é que ia ficar. Precisa na mesma de ser limado, de ser feito, e pronto. E nesse caso eu gostei do resultado. Por exemplo, no caso da aritmética, que eu também achei que era a melhor ideia de sempre, fazer uma canção que era uma conta. Não achei que depois que o resultado tivesse a altura da espiritualidade que eu atribuía à ideia, mas gosto da canção na mesma, e do ponto de vista formal tem na mesma interesse para mim, mas não, o tamanho da ideia não é diretamente proporcional ao tamanho do resultado. Mas há uma altura que tens que deixar ir, não é? Há uma altura Sim, há uma altura em que a canção tem que se começar a fazer sozinha, tem que sair do ninho, como não é? um desenho, sim, tem que já está, não é? Já se está a ver o que é que está a acontecer, não é? O Antifado é um exemplo disso, não é? Uma canção em que está-se mais ou menos a perceber o que é que está a acontecer, e está mais ou menos definido o que é para acontecer, e sem mais ou menos que aquilo a partir de meio tem que começar a ser mais, a ficar duvidoso, se não perde a graça, não é? E tem que estar sempre, mas tem que ser, mas é um trabalho de mineiro, não é? De ir escavar e de encontrar maneiras sempre diferentes de fazer o mesmo tipo de antítese, ou para aquilo ter sempre uma graça um bocadinho diferente. Cada vez que avança um verso, volta-se a acrescentar, volta-se a desenhar mais um fio naquela lógica da canção, do anti-este, anti-aquele, não sei o quê, sempre do contra dele próprio, do contra, não sei, e aquilo vai sempre virando ao contrário, sempre a tentar virar ao contrário o assunto de maneiras diferentes, para que se vá para o que fica para além do que está dito, não é? Ser cada vez mais ter cada vez mais interesse, que é o que é importante neste tipo de discurso, que não é o discurso que nós usamos no dia a dia, não é usar as palavras para fins práticos, não é? Está-se a usar as palavras para outra coisa, para dizer o que fica dito para além das palavras, que é essa convivência. Ainda por cima, a canção tem o tempo todo definido, portanto eu tenho o timing, eu tenho o tempo e o timing na mão quando estou a escrever as letras, e depois quando estou a aplicar as letras ao vivo. Isso isso é que é piada. Para mim isso é que é piada. Uma ciência, não é? Quase. Sim, o teu passado de estudante de física. Sim, quer dizer, claro, é um trabalho. Eu não faço uma arte muito séria, não é? É um trabalho de intuição, não é um trabalho de muita erudição, é um trabalho mais de intuição do que de erudição. Até porque é um trabalho com a língua oral, que é uma língua que não se ensina na escola, que tem que se ir aprendendo, e uma pessoa tem que ir percebendo, que tem que ir ouvindo a sua pronúncia cada vez mais, e tem que perceber. Pronto, é isso, tem que se ter uma relação técnica também com as palavras, e com a oralidade das palavras, neste caso, das canções. É interessante porque, para quem ouve, o teu discurso é tão característico, a tua linguagem, o fachadez, que se calhar um ouvinte poderia imaginar que tu fazes tudo, na verdade, muito rápido, porque já está tudo montadito na tua cabeça, não enquanto forma de desmerecer o teu trabalho, mas... Sim, não, antes pelo contrário, é isso. A parte que dá mais trabalho é a que fica mais bem disfarçada. Mas sim, mas isso também tem a ver com a nossa educação para a cultura, e com a nossa expectativa em relação ao que é o trabalho na cultura e a criação, não é? Nos sítios, a educação protestante, não é? Nos anglo-saxónicos, a educação para a cultura é muito diferente. Eles têm uma visão muito mais pragmática e conseguem trabalhar
nota-se que são, pronto, conseguem trabalhar em equipa de uma maneira que nós não conseguimos, não é? Nós somos fortes nos poetas e nos individualistas e tudo o que exige um trabalho de cultura em equipa e várias pessoas que tenham a mesma visão de trabalho é sempre muito mais difícil, e os anglo-saxónicos dominam as indústrias porque de facto depois conseguem, toda a gente percebe que é preciso trabalhar a sério no que está a fazer, e toda a gente trabalha mesmo a sério no que está a fazer, não é? E ninguém está à espera de repente descobrir o milagre da espontaneidade, não é? Quase como dinheiro de borla, não é? Aquelas pessoas que estão à espera de descobrir um esquema piramidal da cultura, não é? Vou agora entrar aqui neste esquema e há aqui uma maneira de fazer canções de borla sem meter esforço nenhum, e isto no fim vai soar mesmo bem, não vai, acaba por não. Porque uma pessoa espontaneamente não diz nada de jeito. Uma pessoa espontaneamente só diz disparates, não é? Como outra pessoa, é o normal, não é? Principalmente porque no dia a dia, quando estamos a usar as palavras assim como estamos aqui para tentar dizer coisas em concreto, as palavras não têm nenhum peso, pode-se voltar atrás, uma pessoa pode se enganar, tudo isso, não é? Numa canção nada disso existe, as palavras têm sempre todo o peso e mais que se conseguir dar, e cada vez que se liga, que se faz pronto, a palavra texto é da família de têxtil, não é? No discurso, num texto de tipo poético, não é um poema, mas pronto, num texto de tipo poético, cada vez que se consegue ligar as palavras que não estão ligadas linearmente, cada vez que a meio da canção se consegue ligar a um verso do início, é como um cómico no stand-up, quando de repente volta a meter a piada do início a meio e toda a gente se ri, só que num texto poético isso está a acontecer a todos os instantes, e todas as palavras estão a apontar umas para as outras, e são setas que apontam umas para as outras, e todas estão a reforçar-se, e depois isso aliado à oralidade e a conseguir cantar numa língua que existe de verdade, faz com que se perceba o que está a ser dito de uma maneira que é muito natural, e por isso é que as pessoas acham que é muito espontâneo. Exato. Porque eu pronto, não estou a dizer o óbvio, e está toda a gente a perceber o que eu estou a dizer, que é uma coisa que quando eu era novo reparava que na música portuguesa era muito raro perceber-se o que se estava a dizer, mesmo quando eram aqueles músicos que nós adorávamos as letras, mas tínhamos que não era fácil perceber tudo, e o meu trabalho desde o início sempre era esse, né? E continua a ser esse, só que agora tenho outro tipo de interesse e outro tipo de referências quando vou, pronto, é diferente, não é? Os assuntos hoje em dia são diferentes, mas a intenção continua a ser essa, continua a ser que os textos fiquem com o máximo de cola possível, e pareça que aquilo já existia antes de eu fazer, já lá estava, já existia, e de facto, pronto, dá trabalho, e eu que fiz consigo sempre, claro, ver uns remendos de vez em quando, ou encontrar uns buracos, não é? E corrigir umas coisas, às vezes ao vivo, há umas palavras que eu troco, há umas coisas que eu começo a fazer de maneira diferente. Como o Dylan, não é? A fazer. Sim, como o Dylan, pronto. Mas o Dylan também gosta de fingir que faz as músicas todas muito espontaneamente, mas depois muda. O discurso não é sempre claro. Mas pronto, mas ser o Dylan também é fácil, não é? Porque para tudo, não é? Se o Dylan quiser fazer uma canção, até eu paro de tomar conta dos meus filhos. Exato. E vou fazer o jantar ao Dylan para ele fazer a sua canção.
Quem eram esses músicos que tu adoravas quando eras miúdo? Tom Waits. Tom Waits e o Zappa também, quando descobri o Zappa muito cedo, não é? Também sabia muitos discos do Zappa de cor. E não sei. Não sei, o meu pai é que é melómano e eu não. Eu então hoje em dia cada vez ouço menos coisas e ouço as coisas mais tarde e mais atrasadas e tento não estar a par da indústria. Esforço-me para não estar a par da indústria. Mas sim, mas eu lembro-me de músicos individualmente, depois lembro-me também dos anos a passar, não é? E da música mudar, de aparecer o trip-hop e daquilo ser pronto, e dos anos estarem a passar e dos discos saírem assim. No ano a seguir saía um disco novo e o som era um bocado diferente e aquilo mudava um bocadinho. O primeiro disco que compraste foi do Tricky, não é? Sim. O segundo. O teu pai era melómano? Não, o primeiro eu comprei o Maxine Quay, mas já tinha saído o segundo. Assim é que era. Sim. Mas o meu pai, por exemplo, ainda ouve todos os anos muitos discos novos e tem sempre os seus preferidos e não sei o quê, e eu já não consigo. E ouve os teus discos? Ouve. E dá alguma opinião? Ele gosta, o que é que ele não podia. Coitado. Não, isso quando se tem uma relação pessoal com as pessoas, eu também não consigo ser completamente objetivo com os discos dos meus amigos, das pessoas com quem conheço. Principalmente depois dos discos estarem feitos, quando já não se pode mudar nada. Antes de estarem prontos, se me chamarem para ir ouvir, eu ainda posso ser um ganda chato, que geralmente sou. Mas é porque eu estou sempre a tentar imaginar como é que as coisas podem ficar melhor. Pronto, que é um trabalho que é um bocado ingrato de se fazer sozinho e é difícil fazer-se para o próprio na hora, não é? Principalmente quando eu estou nos meus discos, eu estou a tocar tudo, não é? Estou a tocar os instrumentos todos, depois aquilo é uma chatice que eu sou o pior elemento da banda de todas as músicas do disco, não é? Sou sempre o baixista da banda. Também és o melhor, sou o gajo que fez as segundas vozes da banda e quero ouvir as segundas vozes que ele fez no fim. Sou o tipo que tocou os teclados e onde é que está o meu teclado que eu pus nesta parte da música. Já não tenho nenhum tipo de critério objetivo com o disco que estou a fazer quando estou a chegar ao fim, não é? Já estou eu e o Dudu sozinhos a ouvir as mesmas coisas há não sei quanto tempo e aquilo é muito difícil ser objetivo, claro. Tu cresceste numa casa com muita música, começaste a estudar piano aos 6 anos, estudaste no Instituto Gregoriano até aos 17? Estudei depois, no ensino oficial, quando fui a partir dos 10, sim. Quando é que começaste a escrever canções, lembras-te? Acho que foi mais tarde, na verdade, foi mais tarde. As canções são mais aos 20, talvez. Aos 20. Não eram bem canções, eram assim umas piadas para os amigos. Nessa altura já andavas na faculdade, não é? Andaste em Física e Literatura? Sim. Estava a trocar. Estava a trocar, sim. Mas a literatura. O curso de literatura ainda levaste quase até ao fim, não foi? Quase. Mesmo quase até ao fim. Costumamos ter cá muitos... Se a faculdade me desse equivalência. Vou voltar a fazer aqui o pedido. Se a faculdade me desse uns créditos, por 3 créditos ECTS por cada disco que eu fiz. Estava feito. Só dos grandes, não era preciso dos EPs. Eu já tinha... Pronto, eu ia lá fazer o latim. Eu fazia o latim e as outras cadeiras, pronto, ficavam.
Eu ainda apanhei a transição para Bolonha. Eu ainda tenho créditos perdidos de cadeiras que desapareceram. Portanto, costumamos ter cá muitos convidados que nos dizem que os pais gostariam muito que eles acabassem o curso, mesmo já tendo hoje em dia carreiras firmadas. Sim, os meus pais acho que desistiram dessa ideia também. Acabar um curso de estudos portugueses não servia para nada quando eu estava lá, e hoje em dia para nada para nada servia. O nosso professor de cultura clássica dizia-nos várias vezes que nós não íamos jamais íamos conseguir fazer alguma coisa com aquele curso. E, a sério? É verdade. A tua ideia era seres professor? Pois não há mais nada para fazer com aquele curso, né? A não ser tentar fazer uma carreira académica, mas não era assim. Foi um curso onde eu tive de facto 4 ou 5 professores muito especiais que mudaram a minha vida, principalmente o Pimenta, mas também o Luís Oliveira e Silva e o Abel Barros Batista e o Rubim também. Foram professores que me ensinaram coisas importantes que eu nunca mais me esqueci, mas depois no geral o ambiente do curso era muito fraco. Os colegas gostavam muito pouco de literatura e alguns professores também, e isso era mais ou menos o suficiente para transformar aquilo numa experiência bastante medíocre no geral, salvo as exceções. Eu tive colegas em comunicação que não liam jornais, portanto percebo o que queres dizer. Claro. Há sempre isso no fundo. E quando é que sentiste que a música iria ser o teu ofício, vá? A música era uma possibilidade de eu juntar os meus interesses e as minhas valências todas na mesma atividade, não é? Um bocadinho da literatura, um bocadinho da música e um bocadinho da minha costela nerd de maquinaria e de do it yourself, não é? De exploração, de criar sozinho, não é? E depois na faculdade conheci o Luís, o Benjamin, Luís Nunes. E pronto, e o Luís já tinha estava ligado à Merzbau e ia sair um EP, e foi assim o meu primeiro contacto com uma possibilidade com uma ideia de edição. Pronto, nunca tinha estado sempre completamente isolado com o meu grupo de amigos em Cascais. Eu nunca tinha pertencido ao meio das bandas, nunca tive bandas, estava mesmo completamente isolado. O meu grupo de amigos nem sequer eram propriamente músicos, havia mais uma ou duas pessoas que tocavam, mas não era essa a orientação, e era só eu fazia umas canções mesmo por piada, era quase um exercício de comédia, não é? E de estilo, pronto. Que eu nessa altura tinha a mania que era poeta, não ia fazer música, não é? Era o meu caderno de poemas que eu escrevia os meus poemas. E pronto, então depois na faculdade conheci o Luís, e o Luís precisava de alguém para tocar com ele, tinha a CP a sair, depois emprestou-me um gravador de 4 pistas para eu gravar algumas das canções que eu tinha. Claro que nessa altura isso significava sempre fazer umas canções novas, e na verdade essa primeira gravação só tem uma canção que vem de trás, e as outras são feitas para a gravação, para esse primeiro EP da Merzbau, o Até Toboso. E pronto, e depois nessa altura está sempre muita coisa a acontecer na vida de uma pessoa de 20 e poucos, não é? E portanto depois ainda foi Erasmus, depois ainda tenho o outro. Comecei a gravar o mini CD em casa do Luís
e fui de Erasmus a meio, e depois gravei outro EP a meio, e depois saíram esses 2 EPs. Quando voltei acabei com ele, acabei de gravar o EP com ele. Saíram os 2 ao mesmo tempo, e logo a seguir foi a viola braguesa, pronto. E depois, a partir de quando começa a aparecer a viola braguesa, começam a estar os concertos muito cheios. Pronto, nessa altura não havia concertos, não havia nada, não é? Não havia muito pouca música, havia muito poucos concertos, não havia sítios para tocar. Os sítios onde nós tocávamos eram cafés, bares. Lembro-me de um concerto dessa altura que foi na Estrela da Bica, no restaurante, lá em baixo. Tinha aberto há pouco tempo o restaurante da Estrela da Bica, e estava muita gente, e estava gente lá fora. E depois quando foi o lançamento do Viola Braguesa no Clube Lusitano, acho que é assim que se chamava, ali ao pé da Sé, fechou agora há relativamente pouco tempo. Também foi com o Samuel, e foi um concerto que estava cheio. E depois, quando saiu o documentário do Tiago Pereira, o concerto da ZDB também estava esgotado. E pronto, e a partir dessa altura os concertos, se calhar sou eu também tinha uma visão muito e tenho uma visão pequenina do meu trabalho. Eu como nunca estive ligado à grande indústria, nem nunca vivi a indústria nos anos 90, eu nunca pensei que isto era uma profissão para enriquecer. Eu não estava interessado em enriquecer. Mas com 23 anos, encher a ZDB era muito dinheiro para mim, não é? Portanto, eu percebi que ia poder ganhar dinheiro com a música se os concertos tivessem gente, não é? E, portanto, porque na verdade nós sabíamos que com os discos não íamos, não era com os discos que se ia abrir o restaurante, não é? Não era a vender discos. Portanto, tanto que nessa altura o ciclo era sempre um EP gratuito e um disco em CD físico, e nunca sequer fizemos reedições dos CDs, o interesse nunca foi vender discos, nunca. Pronto, nem eu tenho feitio para isso, para andar a vender discos. Portanto, não és comercial, não és um... Portanto, o retorno, eu percebi que o retorno era se as canções resultassem, se eu conseguisse que as pessoas não olhassem para o lado entre a estrofe e o refrão, aquilo ia avançando, e era uma questão de haver público para tocar. Depois, quando se deu o grande êxodo do meu público, né, que eram as pessoas da minha idade, em 2010, 2011, começou-se 2009, 2010, 2011, 2012, começou toda a gente a desaparecer, e o público ficou do mesmo tamanho, mas começou a ficar mais variado, pronto, e eu comecei a ter um público mais diversificado em termos de idades e de tipo e de maneiras de ouvir música. Hoje em dia noto e aprecio que tenho no público pessoas que ouvem as minhas canções de maneiras muito diferentes. Há umas pessoas que estão lá para rir, há umas pessoas que estão lá para pensar, há umas pessoas que estão lá para dançar, há umas pessoas que estão lá porque estão com o amigo e há uma canção que tem muito significado, há umas pessoas que estão por causa do lado emocional / romântico, há umas pessoas que estão... Pronto, cada pessoa criou uma ligação com o repertório, usando um termo técnico, variada e diversa, e isso é uma coisa que eu gosto, e que eu gosto que eu tento alimentar no meu trabalho, e mais uma vez neste disco tentei voltar a alimentar toda a gente e a fazer um disco que tivesse canções para rir, canções para chorar, canções para pensar, canções para crianças, canções para adultos, canções... Porque é isso, sou um gajo do contra, e acho sempre que
que se parece que não vai dar para fazer, é porque dá para fazer, de certeza. E como é que percebes a relação que as pessoas têm? É pelas suas reações? Elas vão falar contigo? Porque esse é o meu espetáculo. Eu estou a olhar para as pessoas enquanto estou a tocar. Eu pergunto isto porque há bocadinho antes de começarmos a gravar dizias-me que não és nada adepto das redes sociais, Não. portanto não é por aí que tu chegas lá. Não. Estou a falar de um feedback puramente intuitivo. Sim, porque eu também não gosto muito de fazer mingle a seguir aos concertos. Já não gostava quando tinha idade para isso, portanto não é agora que vou passar a gostar. Mas eu estou constantemente a medir a temperatura do público. Eu continuo a não fazer alinhamentos para os concertos, eu continuo a não saber o que é que vou tocar. Depende sempre depende das pessoas. E portanto esse é o meu espetáculo. Eu sou sensível ao que se está a passar do lado de lá. Há bocadinho dizias que, como não viveste a grande indústria discográfica dos anos 90, também não estavas à espera de enriquecer. Tu tens um trajeto completamente, agora sobretudo independente, não tens uma editora que te represente, vendes os teus discos no Bandcamp. Alguma vez sentes que estás a perder alguma coisa por não estares ligado a essas estruturas? Não estou. Não estou, de certeza que não estou a perder nada. Principalmente porque a nossa indústria de facto é muito pequenina. Eu não tenho nada contra a ideia da edição, não é? E a ideia das editoras, não é? Também sou um nerd como os outros. Também fico fascinado com histórias de editoras dos anos 70 e com os discos da Motown e com essas coisas. Não tem nada a ver com isso. Eu não tenho de facto não tenho mesmo nada a ganhar com isso, porque a nossa indústria é muito pequenina. Não é que está fora de mim. Eu próprio, o meu próprio negócio, entre aspas, é muito pequenino. Os discos eu não gasto muito dinheiro nos discos, é o meu dinheiro, portanto eu não gasto muito, né? Os discos são, e eu faço as contas, não é? Tenho que saber fazer as contas e saber quando é que posso comprar um instrumento novo. Eu gostava de ter ainda tenho muitos instrumentos para comprar, ainda não comprei uma harpa, ainda não tenho um cravo em casa, um órgão, um harmónio a pedais, ainda não tenho, ainda hei de ter. Mas pronto, o trabalho tem que ser gerido com calma e tenho que saber fazer as contas, saber o que é que posso fazer num disco, onde é que posso, onde os valores que não custam dinheiro, que é fazer as canções, é onde eu ponho tudo, não é? Tudo o resto tem que haver uma economia do trabalho para o trabalho ser sustentável, porque é o meu trabalho e eu tenho filhos para criar e eles têm que se criar, não é? E tem que haver tem que haver uma solução, não é? Eu também gosto de não precisar de ter a minha música subsidiada também, não é? Para poder ser independente também a todos os níveis, a nível da criação, e não ter que explicar nada a ninguém e não ter que vender um disco antes de o fazer, por exemplo, que é uma coisa que é preciso para se ter uma música subsidiada, que eu acho bem que exista, não é? E que eu acho que tem que existir subsídios para a cultura, para existir uma cultura, para se poder produzir produtos culturais que não seriam sustentáveis de outra maneira. Mas é como na agricultura, também devia haver a outra. Também tem que haver cultura não subsidiada para se perceber como é que se faz e que é possível e sem ser um negócio sujo, não é? Ou sem ser uma indústria de capitalista, não é? No fundo existe uma maneira de uma pessoa
trabalhar na cultura, viver da cultura, vivendo do seu trabalho. E isso é o pronto, claro, não quer dizer que eu não dê também muitos concertos em teatros municipais, dinheiro dos contribuintes, né? Mas aí pronto, estão-me a pagar diretamente pelo trabalho daquele dia, e em princípio é um valor que está mais ou menos medido pelos concertos que eu também faço à bilheteira, e que portanto aquilo em princípio pronto, não é? As coisas são avaliadas e vou fazendo o meu trabalho, não é? Mas vivo do meu trabalho de uma maneira independente. Claro, não dá para sustentar uma secção administrativa, não é? A trabalhar só para mim, ou não tenho assistentes, ou se calhar nos discos nunca me passa pela cabeça ir contratar uma banda, não é? Ou um quarteto de cordas, continuo sempre a pensar na música que eu tenho à mão para fazer, que eu tenho ali ao meu alcance, e não que é acerca da música que se sonhava fazer ou que se gostava de fazer, porque isso é um poço sem fundo, não é? Era isso que eu ia perguntar. Porque aí o que eu gostava de fazer ou o que eu sonhava fazer nem sequer era obrigatoriamente música, podia ser outra coisa qualquer, não é? Podia era dizer, agora eu tenho interesses e ideias muito voláteis, portanto pode haver um dia, que já aconteceu, não é? Várias vezes eu ligar ao Xavier porque tenho duas ideias ótimas para uma banda desenhada, não é? Ou porque tenho uma ideia mesmo boa para uma série, ou porque tenho uma ideia mesmo boa. Quer dizer, isso, se uma pessoa for só pelo FOMO, não é? Se for só ouvir um disco, quer dizer, se for ouvir o disco da Billie Eilish com atenção, quer fazer um disco como o da Billie Eilish, mas eu não sou a Billie Eilish, não é? Se eu for dizer que estou apaixonado pelo meu futuro, as pessoas acham que eu estou maluco. Portanto, uma pessoa tem que ter pronto, tem que ir fazer a música que tenho para eu fazer, e parte do trabalho é saber encontrá-la e saber pensar nisso, e saber e pronto, e estar bem com isso no dia-a-dia e na rotina, conseguir ir à procura porque depois isso é que também resulta numa música que eu tenho a certeza que mais ninguém fez e que mais ninguém está a fazer, que também é uma coisa que para mim, como sou do contra, é muito importante e faz muita falta. Faz muita falta sentir que não estou a ir fazer uma música que estou com muita inveja daquela pessoa, fazer aquela música mesmo bem. Apesar de seres um rapaz de muito trabalho, dizes em várias entrevistas uma coisa que eu achei muito interessante, que é que nós não somos só o nosso trabalho, ou não somos o trabalho, não somos o que fazemos. Sim. A tua prioridade, no fundo, acaba por ser a tua família, os teus filhos, não é? Sim, é difícil, não é? Quando se tem assim as crianças, e pronto, e sabendo nós o que sabemos hoje, não é? Acho que é difícil não ter muita empatia pelas crianças e não pôr as crianças no centro da rotina do dia-a-dia, não é? E eu não tenho pronto, não tenho propriamente ambições profissionais, não é? Não tenho sonhos de grandeza. O meu interesse em fazer mais música é o interesse em fazer o próximo disco, porque há uns instrumentos que eu quero tocar e porque tenho curiosidade de ver o que é agora a seguir, e tenho umas ideias para o que é que vai ser diferente na escrita, e tenho algumas ideias para o outro disco a seguir a esse, e portanto isto tem que avançar de alguma maneira para eu eventualmente ver essa música acontecer, mas eu não tenho nenhuma visão ou nenhuma ideia de um potencial que eu devia atingir e que estou atrás dele. Isso não existe. O potencial é nenhum. É só o
O que se fez, ficou feito. O que não se fez, não fica feito. É um hiperrealismo. Sim, nesse aspecto não podia ser mais pragmático. Mais pragmático e mais cínico, não é? Mais pessimista. Não vejo nenhum tipo de espiritualidade no futuro. Isso não existe. Quer dizer, tem que haver. Pronto, tem alguma noção de que se parar de produzir, eventualmente tem que arranjar outra profissão, porque não vou de certeza viver dos rendimentos como viveram as outras gerações, porque apesar de me ter mantido e de comparado provavelmente com os meus pares, ter um património muito grande e que é todo meu, que os masters são todos meus, e os discos são todos meus, e as edições são todas minhas, e as canções também são, e eu também toquei, pronto, né? Na GDA sou só eu, na SPA sou só eu, no Spotify sou só eu, pronto, aquilo. Apesar disso tudo, sei que não vou viver desses rendimentos, não é? Nunca, portanto, se parar de produzir, algum dia vou ter que arranjar outra profissão, mas ainda falta muito. Por enquanto não me posso queixar, acho que ainda falta muito. Os teus filhos também têm interesse pela música? Tocam algum instrumento? Sim, têm. Eles têm muito interesse. Pela música. É muito difícil estar à altura da minha expectativa do que seria ensinar-lhes música e partilhar com eles a experiência da música, não é? No dia a dia existem muito poucas oportunidades e muito pouca disponibilidade, às vezes da minha parte, mas também da parte deles, não é? Porque nós agora gostamos sempre de perguntar às crianças se elas querem ir fazer, queres ir tocar, queres ir para a sala da música, e claro que eles respondem que não, se tiverem qualquer coisa melhor para fazer dizem que não, mas eles interessam-se. O mais velho quis aprender piano, eu estou-lhe a ensinar piano porque não queria estar a pô-lo numa escola, e o do meio interessa-se muito e é muito nerd de música, mas é muito perfeccionista, tem muita dificuldade em pegar, porque para uma criança é muito difícil expressar-se pela música quando é pequenina, não é? É muito mais fácil ter um retorno de desenhar, por exemplo, do que de tocar. Tocar é só dureza quando se é assim pequenino. Mas depois temos eu tentei fazer um caderno em que nós vamos escrevendo as letras das canções que eu lhes ensino aos 4, que são, pronto, uma ou duas minhas e os abraços do Sérgio Godinho, não é? É tão bom ser pequenino do Marceneiro, umas do Zeca e tal, o Hipocampo, que eles gostam muito, a Lena d'Água. Mas claro, não é uma prática do dia a dia como era no Wild Wild West americano. As famílias sentadas ao piano a cantar todos os dias, isso não é muito difícil, é quase impossível. Mas sim, de vez em quando eles estão com vontade, cantamos, mas claro que eles depois, quando começam, têm que cantar todas as que já aprenderam, têm que sempre ir a todas, mas eles gostam. E por exemplo, A Natureza Radical é uma canção deste disco que foi feita foi feita a letra separada da braguesa, embora eu tinha a braguesa na cabeça, mas fiz a letra separada porque eu cantava para eles à noite antes deles irem dormir. Cantava-lhes a música, fui cantando à medida que ela foi ficando feita, e depois quando fiz o discurso dos herbívoros e dos omnívoros, eles ficaram malucos. E passou a ser a música assustadora de dormir, que eles agora gostam de ouvir com a braguesa.
assim, sei lá, uma vez de 15 em 15 dias pedem, mas antes de ir dormir, mas pronto, que é uma canção que eles viram aparecer. Portanto, eles também têm uma relação com a música mais prática do que uma criança que não tenha contacto. Eles vêm de onde é que elas vêm, não é? Sim, e eu como sou só eu, e como tenho, de facto, o meu negócio é muito pequenino e dou muito poucos concertos, e são sempre concertos para muito pouca gente. Eles já viram muitos concertos meus, sempre desde pequeninos, estiveram sempre presentes em muitos concertos, ouviram, principalmente os dois mais velhos, ouviram os discos bastantes vezes. Conhecem bem as canções. Quando eram pequeninos, eles tinham um rádio onde o meu pai, o avô, tinha-lhes posto a minha discografia e a discografia do Zeca. Era só o que eles tinham. Era uma dieta rigorosa no rádio, e eles sentavam-se os dois escondidos a falar das minhas letras, um com o outro, a discutir sobre o que é que era a canção. Perguntam-te? Não te perguntam. Não, porque eles agora já perceberam que não existe uma resposta linear para esse tipo de perguntas. Eles já perceberam que o que eles acham da canção está certo, está sempre certo, não está nada errado. Eles já percebem melhor a intenção daquele tipo de discurso, e porque é que ali se pode dizer tudo, e porque é que até se pode dizer coisas em que não é propriamente daquilo em que se acredita, mas que ajuda a perceber-se, e que ajuda um espaço de liberdade, no fundo, não é? De liberdade de fazer, e de liberdade de interpretar, e de liberdade, portanto, eles agora já estão mais crescidos, já percebem essa parte, já não fazem esse tipo de perguntas, mas quando ouvem música de outras pessoas, eles estão sempre muito interessados no quem, como e porquê. Okay. Mais do que o que é que está a acontecer. Eles estão sempre muito interessados. Quem é que toca, porque é que isto é assim. Tem graça as perguntas que eles fazem acerca da música que ouvem, e pronto, e a maneira como eles ficam interessados em coisas específicas. Acho que foi uma vez o Manuel Cruz que disse que ia com os miúdos quando eles ainda eram pequeninos no carro, e que estava a dar uma música, não sei se era do Prince ou qualquer coisa, uma grande estrela, e que um dos pequenitos perguntou: pai, é o peixe que toca nesta música? Claro. Para eles é tudo familiar, não é? Conhecem os músicos e... Para eles é tudo familiar. Eles acham que... Sim. Eles, quando eram pequeninos, perguntavam quando é que o Zeca ia jantar lá à casa. Pronto, eles são assim... Pronto, é isso. Conviveram com esse lado real da música ter que ser feita, pronto. Li numa entrevista que não querias ser um pai como alguns dos músicos de que gostas. Preferiste pais ausentes, não é? Sim, o nosso romantismo no século XX levou-nos a aceitar muitos pais duvidosos e muitos filhos traumatizados, não é? Porque também valorizámos muitos filhos traumatizados, e continuamos a valorizar. Pronto, é uma coisa que faz parte pronto, é isso, não é? É como estar a ver o Chef's Table. Aqueles chefes também deixaram todos um filho em cada continente, e estão todos contentes da vida deles. com as namoradas que tiveram e os filhos que espalharam. Nesse aspecto não tenho esse tipo de amor próprio. Não estou assim tão apaixonado pelas minhas capacidades como para ignorar o resto da família. Pronto, não és assim tão egoísta, não é? No fundo. Não tem a ver com isso, porque não sei se as pessoas, porque não acho que as pessoas façam por mal, não é isso. Não. Há pessoas que precisam mesmo de
de trabalhar muito e de levar o trabalho até ao fim, até às últimas consequências, e de ser o melhor do mundo daquilo que fazem, ou de não, ou até pessoas que estão a pensar no futuro dos filhos, não é? Os meus filhos não vão ter uma fortuna para ir para uma universidade americana, provavelmente. Eu não sou assim. Eu prefiro gastar menos dinheiro e ganhar menos dinheiro do que de facto ficar muito obcecado com o maximizar o trabalho e levar o trabalho até às últimas consequências. E isso na cultura eu depois sinto que isso joga a meu favor, porque eu sinto que fico com a faca e com o queijo na mão, e que tenho e que mando no que faço e na minha vida e no meu trabalho de uma maneira que se fosse empregado de outra pessoa nunca seria assim. E consegui ter uma vida do banqueiro anarquista, né? Hipócrita, mas ao mesmo tempo a viver do meu trabalho. Não devo nada a ninguém, só ao banco, a casa. Quem nunca, não é verdade? Houve uma entrevista que eu achei muito interessante, em que tu falavas da aparição, digamos assim, do Fachada, a personagem, por assim dizer, nas próprias canções, e tu chamavas isso um narcisismo de estilo, que se encontrava também, por exemplo, no fado do Alfredo Marceneiro. Mas depois fiquei a pensar, no fundo, no hip-hop também, não é? Sim, é um motivo, não é? Que se usa muito em alguns géneros, mas que naquele género da canção que eu fazia nessa altura estava caído completamente em desuso, e que servia para acrescentar à sensação de estranheza que essas canções tinham nessa altura, e que era essencial para o trabalho, ainda é, e nessa altura ainda era mais. Sentes que depois de te tornares mais conhecido, apareceram muitos cantores, compositores influenciados por ti, inspirados? O meu objetivo, e quem se lembra das palavras exatas que eu usava nessa altura, era a Márcia é que de vez em quando fala disso, mas o meu objetivo era especificamente que arranjar uma maneira de cantar que fosse tão natural, fosse viciante. E eu dizia isso, dizia que ia ser viciante, porque é como a pronúncia, quando fica muito natural, a pronúncia do Manel Cruz também se tornou viciante no Porto, e também apareceu muita gente a tentar cantar com aquela pronúncia, porque aquilo, quando soa muito natural, torna-se é isso, não é? Torna-se muito viciante, e é natural que apareça muita gente que mesmo que faça uma música muito diferente, soa de uma maneira familiar, porque estão a usar uma métrica, ou um ritmo, ou uma pronúncia que está diretamente inspirada nas minhas descobertas, porque as minhas descobertas não são inconscientes. Eu continuo sempre até é uma coisa que faz um bocadinho parte do que eu considero os ingredientes básicos da canção. Tem que haver palavras que eu acho que ainda não estão em nenhuma canção, e uma maneira de encadear, de comer ali umas vogais num sítio onde aquilo assim é que está mesmo de uma maneira que nunca se ouviu. E a verdade é que quando eu estou o meu turf, como nós costumamos dizer, eu e o João Santos, o meu turf é o Minho,
E quando eu vou tocar para os meus fãs minhotos, eles ouvem a minha pronúncia com muita nitidez, e é uma coisa que aqui em Lisboa, que é onde estão os músicos mais irrequietos, cheios de pressa de editar, é onde as pessoas reparam menos, não é? Porque as pessoas têm tendência a achar que falam numa língua padrão sem pronúncia, não é? E portanto, isso é um fenómeno que depois uma pessoa não se apercebe que está a fazer, não se apercebe que aquela pronúncia a cantar, aquelas 3 palavras assim seguidas daquela maneira, que antes de eu pôr aquilo assim, que na verdade aquilo ainda não estava lá, e portanto quando se vai fazer uma segunda vez vai soar parecido ao da primeira, o que não quer dizer que não haja lugar para a música de toda a gente. Claro. Isso há, e não tenho, nunca, não fico ofendido, antes pelo contrário. Claro, porque tu até estás tão... Antes de começarmos a gravar comentávamos isso. Deves ter uma cabeça muito limpa, porque não perdes tempo com redes sociais, não tens um smartphone, não é? Sim, não. Ficas um bocadinho afastado de algumas polémicas, se calhar. Fico, eu acho que no mundo ideal a música é feita pelas próprias pessoas, não é? No mundo ideal a cultura não é uma profissão não precisa de ser uma profissão de indústria, não é? É um evento comunitário, existe em comunidade. De vez em quando, claro, em cada geração aparecem umas pessoas que cantam um bocado melhor e outros que tocam um bocado melhor, mas em princípio, pronto, não é? Cada pessoa tinha a sua canção, não é? No mundo ideal cada pessoa tem uma canção, pronto, e nós dizemos, vá, canta lá aí a tua canção, e cada pessoa canta a sua canção. Portanto, a prática da música é muito mais importante do que ouvir. E não tem nada a ver com ouvir música. E até há pouco tempo estive a ler uma coisa muito interessante sobre isso, de alguém de um compositor do século XX, que é da opinião de que esse é o problema da música erudita também, que a música erudita nos séculos XVIII e XIX era principalmente tocada em casa por amadores e estava orientada para a música de câmara, e a partir do momento em que começa a ficar orientada para os profissionais, começa a ser uma música escrita por profissionais para os profissionais tocarem, e é consumida por um público passivo em vez de ser consumida por um público ativo, como era no tempo das partituras, em que se editava a música em partitura e as pessoas tocavam em casa, e a música tinha que ser mais fácil, mas mais interessante, o que logicamente traz mais valor musical no fim. Ao contrário, menos valor técnico, mas mais valor musical. É mais importante fazer música do que ouvir. Portanto, no fundo é mais importante imitar-me do que ouvir os meus discos. É o que eu acho. Acho que sim. Acho que é do ponto de vista pessoal, sim, claro. E claro, promover a música, falar dela, discutir na net, então está completamente fora de questão para ti? Não, eu acho que há espaço para se analisar a música e para se falar e para se produzir massa crítica, claro. Então, se não mas houver... estava a dizer, tu a fazeres isso, tu a dizeres, ouçam o meu disco, como muitos músicos hoje em dia chamam assim essas funções. Não, isso eu prefiro que o disco exista, porque eu sei que ele tem que existir, independentemente da maneira como eu possa justificar a existência do disco. O disco ou funciona ou não funciona, ou resulta ou não resulta, ou funciona ou não funciona, e eu quis devolver também às pessoas a oportunidade de irem ouvir o disco em branco, que era como eu ouvia os discos quando era pequenino. Muito obrigada.
Vamos agora passar à rubrica seguinte, o tema da semana. Os últimos dias foram marcados pela cerimónia de entrega dos Grammys. A principal gala de prémios de música terminou com a vitória de Harry Styles, que recebeu o Grammy de Álbum do Ano, e Beyoncé, que se tornou a artista mais premiada de sempre, tendo agora um total de 32 Grammys. Na noite de domingo também houve surpresas. Por exemplo, o Grammy de melhor canção não foi para nenhuma das estrelas do momento, mas sim para a veterana Bonnie Raitt, o que deu origem a um título bastante cómico num tabloide inglês, o Daily Mail, se não estou em erro, que dizia: cantora blues desconhecida, choque nos Grammys, cantora blues desconhecida vence o prémio. Não será assim tão desconhecida, digo eu. Como é habitual, a noite também teve os seus momentos de polémica, como a atuação dos também premiados Sam Smith e Kim Petras, que foram acusados pelos comentadores ultraconservadores de promoverem o satanismo. Curiosamente, agora já veio um senhor da igreja do satanismo dizer: não foi assim tão bom quanto isso. Imagino que este tipo de cerimónia não te desperte nenhuma atenção nos dias que correm. Não, nem antigamente. Eu nunca tive mesmo fascínio pela indústria assim no geral. Às vezes há fenómenos que eu gosto de ir ver e de ir perceber porque é que se consigo perceber porque é que o fenómeno está lá, não é? Como a Billie Eilish. Sim, há bocado falei da Billie Eilish, pronto. Fui ver, não é? Porque depois uma pessoa, depois no caso da Billie Eilish, eu estava sempre a levar com o nerd do irmão e eu estava a desconfiar daquela atitude do irmão e tive que ir conferir onde é que estava a magia, se era no irmão ou se era na irmã, e pronto, e é evidente que é na irmã. E é evidente que a magia está onde sempre teve, que é nas ideias e na concretização das ideias e na novidade e na maneira como aquilo está bem feito e bem acabado e até ao fim, e como a palavra tem ali um peso e não é de todo irrelevante, pronto, está lá o sumo todo, não é? Pronto, não. Mas sim, de vez em quando vou ver um filme, mas assim, cerimónias de prémios, claro. Nem pensar. Outro tema que marcou a semana foi um novo episódio da guerra que opõe duas lendas. David Gilmour e Roger Waters dos Pink Floyd estão novamente às turras. Desta feita, tudo começou com uma entrevista de Waters a um jornal alemão, na qual o inglês comparou o Estado de Israel à Alemanha nazi e disse que compreendia a invasão da Ucrânia pela Rússia. Na resposta, a escritora Polly Sampson, que é casada com David Gilmour, escreveu que Roger Waters é, abre aspas, antissemita, apologista de Putin, mentiroso, ladrão, hipócrita, misógino e invejoso, entre outros mimos. Também disse que ele fazia playback nos concertos. Para ajudar à festa, David Gilmour veio dizer: sim senhor, é tudo verdade. Pouco depois, Roger Waters fez saber que está a par do que foi dito e que vai tomar medidas. Entretanto, já foi falar na ONU a convite da Rússia e avisou, hoje acordei com esta notícia, avisou que basicamente regravou o Dark Side of the Moon porque o disco é dele. Portanto, está inspirado. Esta é a parte má de ter bandas, não é? Pois, já ouvi dizer que é difícil ter bandas por causa disso. Mas sim, pronto, lá está, não é? Eles gostam muito de... As pessoas ficam... São pessoas muito importantes, não é? Muito grandes, muito importantes, têm coisas muito importantes para fazer no mundo. Tudo o que dizem tem muita repercussão, causa muitas ondas. Muito ego. Não consigo imaginar como é que é uma vida assim. Como é que é essa vida, sim. Não é? Não podia estar mais distante, claro, desse tipo de vidas. In time, I'd like to see you try unpacking thoughts through tunnels in your mind. I'd fix you mushroom tea and cross the restless sea. Release yourself to
Vamos agora a falar do que andamos a fazer na redação. Um dos artigos de maior folgo que publicamos nos últimos dias tem a ver com o aumento dos preços dos bilhetes de festivais e grandes concertos em Portugal. A Blitz, no nosso caso, o nosso diretor Miguel Cadete fez as contas, concluiu que a subida é significativa face aos preços do ano passado e de antes da pandemia. Sobre estes números, Álvaro Covões, da Everything is New, do Nós Alive, Luís Montes, da Música no Coração, responsável pelo Mel Sudoeste ou Superbox Super Rock, lembram que os preços estiveram congelados durante a pandemia e refletem agora o aumento dos custos de energia, transportes e mão de obra. Mas não são apenas os festivais que estão mais caros, os concertos de grandes artistas como Roger Waters, Madonna ou Björk ou The Weeknd, também anunciado recentemente, custam no mínimo 70 euros, podem alcançar, em alguns casos, várias centenas de euros. Penso que é uma tendência geral no resto do mundo ocidental. Resta saber se o bolso dos portugueses vai esticar assim tanto. Pois, não sei, aparentemente continua a haver muita procura e os espetáculos são caros porque de facto é uma produção avassaladora, é muito difícil. A indústria, eu das poucas vezes que fiz festivais na vida, não é uma coisa que eu tenha muito prazer em fazer, nem é uma coisa que seja rentável para um músico como eu, porque quando me chamam para ir a um festival, geralmente o dia já está esgotado, eu já só vou lá encher um buraco no palco 2 ou no palco 3. Pronto, não é nada de especial, não é assim uma coisa, mas a verdade é que das poucas vezes que vi-me numa posição laboral que eu não sei em quantas profissões é que existe, que é estar lado a lado com umas pessoas que no papel vão fazer o mesmo trabalho que eu. Não é, nós sabemos que não é, com muitas aspas, mas na prática vão ganhar 200 vezes mais. E aquilo, eu lembro-me de um Superboc no Meco, que os camarins eram, eu estava a dividir um contentor, já não me lembro se era com o Noiserve, talvez, né? O Tigerman também acho que tinha meio contentor, os Gift e o Rodrigo Leão um contentor para os dois. A Beth Gibbons tinha um contentor e depois os Arcade Fire tinham 9 contentores de camarins, nunca lá puseram os pés, uma mesa de ping-pong que dizia só para os Arcade Fire e uma tenda com os cozinheiros vietnamitas a cozinhar só para os Arcade Fire, separado da cantina onde comem as outras pessoas. Eu não sei que tipo de glamour é que as pessoas acham que existe no backstage de um festival, mas é nenhum. É uma cantina da escola. E portanto a discrepância entre a banda que são os cabeça de cartaz e que de certeza absoluta que do ponto de vista do económico, da finança, de certeza que valem o que custam. Eu não estou a duvidar nem por um momento que eles vendam o que custam, mas que ao mesmo tempo do ponto de vista laboral era um bocado chocante ali aquele contraste pronto, não é? E os festivais continuam a alimentar um pouco essa estrutura um pouco paradoxal da indústria, não é? Em que depois as bandas nacionais depois se querem partilhar o palco com os Radiohead, porque têm que tocar às 3 da tarde, mas depois ao mesmo tempo a música que se faz aqui não é uma música para encher um palco daquele tamanho, os valores de produção não são os mesmos, depois no resto do ano não existe mais nenhuma ocasião de fazer aquilo, portanto também não compensa fazer para aquilo. Até uma banda como os Clan, não é? Que era uma banda que tinha sempre um cenário gigantesco e uma capacidade de fazer um concerto com os valores de produção de nível internacional. Muito poucas bandas que eu tenha visto tinham um concerto assim, não é? Com os valores de produção a sério.
não é sustentável em Portugal, mas depois durante a pandemia, quem teve que ir tocar no palco do Altice Arena foram bandas portuguesas, não é? Num palco onde a música que nós fazemos não é para aquele palco é para receber as outras bandas. Infelizmente, se não há concertos para fazer ali, alguém tem que estar a pagar às equipas técnicas e a manter um palco de pé, e isso é que é o trabalho é duro e é difícil, e a indústria é pequenina e as margens se calhar são mais pequenas do que as pessoas sonhavam em enriquecer com a indústria da música, porque se enriquecia nos anos 90 e 80, e agora é mais difícil. Agora eu não me espanta que os bilhetes das bandas internacionais, em que eu sei que tipo de parafernália técnica é que está envolvida, não é? E o tamanho das equipas. Portanto, pronto, é assim, é como é. Enquanto as pessoas gostarem de ver música nessas circunstâncias, desde que a música seja produzida para isso, vai continuar a haver música para isso, e vai continuar a haver. Era bom que houvesse também algum tipo de investimento noutro tipo de cultura, não é? Eu, por exemplo, sou cidadão do Concelho de Oeiras, e acho inadmissível que o Passeio Marítimo de Algés esteja todo o ano à espera de 2 grandes concertos e um festival. Uma zona de Algés, que é a Beira-Rio, a zona nobre da vila, e aquilo está ali preso por no fundo é um evento, é uma ferramenta económica, como agora a vinda do Papa, não é? É difícil argumentar, não é? Ou estamos dentro do capitalismo ou estamos fora, não é? Se calhar algumas pessoas preferiam estar fora. Eu não sou fã de dinheiro, mas se estamos dentro também não podemos ser hipócritas e fingir que os eventos não são grandes máquinas de fazer dinheiro e de empregar as pessoas e de toda a gente, e as pessoas continuam a ir ouvir a música. Portanto, é porque vale o dinheiro que custa, não é? Senão... Enquanto espectador, darias assim essa maquia por quem? Pelo Tom Waits? Sim, daria, claro. Para ver o Tom Waits, sim, não é? Sim, daria. Que curiosamente nunca cá veio. Não, mas eu lembro-me quando ele foi a Barcelona, houve uma pequena comitiva da Flor Caveira que foi ver o Tom Waits a Barcelona, e eu na altura fiquei arrependido de não ir. Dondona, mulher de cabananada, Quixina André, Tucumariado, mostraré tu torto. Vamos agora falar de um disco que acaba de chegar às lojas. Trata-se de Longe, o novo disco da cabo-verdiana Élida Almeida. A Élida destaca-se de outros cantores da sua geração por escrever também as suas próprias canções, e em algumas delas fala sobre assuntos bem sérios que marcam a sociedade do seu país, como a violência doméstica ou o abuso de menores. Eu tive a sorte de acompanhar a Élida Almeida numa viagem à Ilha de Santiago, onde ela foi criada no topo de uma montanha pela sua avó Sabina, Dona Sabina, de 93 anos, que ainda lá vive, e que nos recebeu com muita simpatia, apesar do meu crioulo não ser muito bom. Acho que percebi a ideia. De Longe, o álbum é uma homenagem a essa avó, a quem é dedicada a canção Dondona, e também aos muitos géneros musicais de Cabo Verde, como o batuque ou o funaná. Em breve poderão ler esta reportagem com Élida Almeida, que apresenta este novo De Longe no Capitólio, em Lisboa, a 25 de março. O vídeo da dita canção dedicada à avó, ela diz que lhe mostrou e disse: "Estás a ver, avó, gostas?" E ela: "Sim." Uma senhora que vive no cimo da montanha sozinha aos 93 anos. Mas é uma homenagem, eu faço aqui uma homenagem a ti, percebeste? Ao que ela respondeu: "Está bem."
Nada como os familiares mais velhos para nos porem na ordem, não é? Pois eu percebo, não é? Eu crio os meus 3 filhos, eu homenageio-os todos os dias, não é? Várias vezes por dia. Portanto, quando eles me fazem uma homenagem a mim no dia do pai, eu fico sensibilizado, mas não histérico, não é? Não me passo da cabeça. Ainda se usa a fazer as lembranças para levar? Claro, infelizmente. Ainda se usa a professora a fazer a lembrança para a criança levar-se a casa. Tens lá uns galhardetes. Tenho. Oh, there she goes. Flying down Pacific Highway, still in shape, my methods read. Vamos agora falar dos concertos da próxima semana. Esta quinta-feira, Paulo Bragança faz um ensaio aberto nos Anjos, em Lisboa. Na sexta-feira, dia 10, os Linda Martini celebram 20 anos de carreira no Lisboa ao vivo. No sábado, a festa vai até ao Art Club no Porto. Depois de um ano bem recheado de concertos, Jorge Palma não para. No sábado, dia 11, toca no Campo Pequeno e na terça, dia 14, no Coliseu do Porto. Estes são concertos de apresentação do espetáculo As Canções de Amor de Jorge Palma, no âmbito do festival Às Vezes o Amor. Na segunda-feira, dia 13, prossegue o ciclo Conta-me uma Canção no Teatro Maria Matos, em Lisboa. Desta vez, a noite será de David Fonseca e Rita Red Shoes. Na quarta-feira, dia 15, os Bring Me the Horizon tocam na Sala Tejo de Altice Arena, em Lisboa. A 16, os norte-americanos Interpol regressam a Portugal para um concerto no Lisboa ao vivo. Já no dia 18 deste mês, os Interpol são a grande atração do Courage Club, o festival que acontece em Guimarães. Oh, there she goes. Vais chegar para mim, vais ficar para sempre aqui, vais ficar, eu sei, vai ser tal qual eu sonhei. Quando vier o fim, eu ainda vou gostar de ti. Se tu morreres, então não vou passar do Ramadão. Vais ser... E chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Muito obrigada ao B Fachada. Obrigado. Foi um gosto. Eu sou a Lia Pereira, os temas de abertura e conclusão são de Legendary Tigerman. A edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura. Trouxeste-nos... Eu trouxe. Não sei se esta leitura vai passar pelo crivo da censura, mas trouxe. Até hoje acho que nenhuma foi censurada. Mas até hoje de certeza que não havia nenhuma deste nível de baixeza. Eu para não trazer um poema do Pimenta, que seria o evidente, trouxe uma tradução do Pimenta de um epigrama do Marcial, portanto um poeta romano do século I, e os epigramas são essencialmente satíricos, embora ele também tenha alguns poemas a pedir dinheiro a pessoas ricas, ao imperador e a outras pessoas ricas, e a lamber-lhes as botas, não é? Mas pronto, o Marcial basicamente vai toda a gente a eito ao longo dos seus vários livros de epigramas, e este é o epigrama número 43 do livro 11, e é assim. Portanto, a tradução é de Alberto Pimenta. Isto foi publicado na revista Telhados de Vidro, número 7, 2006. Chama-se Marcial Não Moralizado. É um trabalho que o Pimenta fez de traduzir alguns poemas do Marcial, que geralmente estão traduzidos de uma maneira muito eufemística nas traduções consideradas padrão do século XX. As traduções padrão para inglês, a tradução para francês são sempre muito eufemísticas, e ele escolheu aqui uns para traduzir. Pronto, ok. Então, epigrama 43, livro 11.
Apanhaste-me, mulher, a enrabar um rapaz, e alto e bom som disseste que também tinhas cu. Não o dizia assim mesmo Juno ao lascivo Júpiter, que não deixava de se deitar com Ganimedes já crescidinho? E quando Hércules, em vez do arco, vergava ilhas, achas que Mégara não tinha nádegas? A fugitiva Dáfne fazia os ardores de Apolo. Quem lhe apagou o fogo? Um rapaz espartano. Briseida nunca se negava de costas, mas Aquiles preferia o doce amigo. Por isso, mulher, poupa termos masculinos para isso que aí tem. Não é cu, são duas conas.